Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 7. Isaías 43, versículo 1 ao versículo 7, nos diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e os ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Amados irmãos e irmãs, e todos aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, a mensagem que eu tenho para os irmãos nesta noite, vindo da palavra de Deus, é o seguinte: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Quando nós olhamos, amados irmãos, para o contexto do livro de Isaías, pelo qual ele foi escrito, o profeta Isaías foi usado por Deus para levar uma palavra de conforto para o povo que sofria, trazendo promessas de restauração da nação diante da calamidade, das perseguições e as guerras que estavam ao seu redor. A Babilônia estava cercando as nações ao redor de Israel, e o temor de uma invasão tomava conta do povo de Israel. Mas Deus, por intermédio também do profeta Isaías, já havia alertado o povo. Quando você abre aí, em Isaías capítulo 39, o versículo 6, o profeta diz o seguinte: Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Ou seja, amados irmãos, as dificuldades da vida poderia formar uma lista de temores para a nação de Israel. E o povo certamente estava temeroso. Poderia surgir violência, doenças, a economia seria abalada, o desemprego seria real, os problemas também climáticos iriam atingir a nação de Israel. Se você ler todo o livro do profeta Isaías, você terá e verá esta realidade.
E, amados irmãos, quando nós olhamos para as nossas vidas, não é diferente, muda apenas o contexto. Parece muitas vezes que as coisas pelas quais nós tememos, essas coisas, elas nos perseguem. O patriarca, ou melhor dizendo, nosso irmão na fé, Jó, ele passou e sentiu isto na pele. Quando nós lemos lá em Jó, capítulo 3, versículo 25, ele diz o seguinte: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Muitas vezes, amados irmãos, tememos algo que possa sobrevir sobre as nossas vidas, e na verdade irá acontecer muitas vezes daquilo que muitas vezes estamos com temor. Como eu falei, parece que as coisas que tememos, muitas vezes elas nos perseguem. E olhando para os nossos dias que estamos vivendo, um simples inseto, um simples vírus, ou até as incertezas do dia a dia, podem ser motivos para ficarmos com medo, temerosos. Por isso, amados irmãos, nós precisamos cuidar do nosso coração, para não deixarmos o nosso coração, a nossa alma sobrecarregada com esses temores. E Jesus, ele é bem enfático, é um texto bastante conhecido. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vivemos dias difíceis, o mundo está numa situação difícil, não só apenas no nosso país. Mas, meus irmãos, surge uma pergunta para as nossas vidas: de que nós temos medo? Mesmo sendo um crente ou uma crente no Senhor Jesus Cristo, nos dias em que nós estamos vivendo, de que temos medo? É natural nós termos medo, mas a palavra de Deus diz para nós não temermos a nada, para conhecermos a grandeza deste maravilhoso Deus pelo qual nós o servimos. Por isso que nesse texto que acabamos de ler, Deus, o nosso Senhor, faz uma lista de motivos que o seu povo confie nele e nunca se desesperem. Por isso, nós temos muitos motivos para não temer a nada que possa vir adiante. Como eu falei, quem, amados irmãos, nunca teve medo, ou ainda possa estar com medo de algo que possa surgir ou acontecer na minha e na sua vida? Nesta noite, amados irmãos, eu quero refletir com os irmãos sobre alguns motivos que Deus nos dá para não temermos a nada que possa vir sobre as nossas vidas. Veremos alguns motivos que Deus nos dá para não temermos a nada que possa vir sobre as nossas vidas. E qual é o primeiro motivo que Deus nos dá nesse texto aqui para não temermos a nada que possa vir sobre as nossas vidas? Se encontra no versículo 1. Acompanhem comigo aí e façamos a leitura mais uma vez desse texto, que nos diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, o que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A mensagem de Deus para o povo de Israel, que era o povo de Deus ali na sua época, Deus manda essa mensagem por intermédio do profeta Isaías, e Deus diz que o povo
Nunca tema a nada. E o primeiro motivo é este: porque eu e você, que somos crentes, pertencemos agora ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Quando nós lemos, amados irmãos, lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, amados irmãos, nós não devemos temer a nada que possa vir sobre as nossas vidas, porque eu e você, que já entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, nós pertencemos agora a Ele. Nós temos agora um dono, um Senhor que cuida e continuará cuidando das nossas vidas. A nossa vida agora pertence ao Senhor. Nós fomos comprados para Deus com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus nos remiu quando morreu na cruz ali por nós. E nós tivemos vários estudos aqui acerca da doutrina da salvação na escola bíblica dominical. E nós sabemos e aprendemos que o quê? Remir significa comprar ou resgatar. Ou seja, nós fomos remidos, nós fomos resgatados por Deus pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? E ainda diz que nós somos chamados pelo seu nome. Chamados para quê? Além de sermos comprados para Deus pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados pelo nome para servirmos ao Senhor. O povo de Israel ali naquele contexto corria o perigo da escravidão. Então Deus aqui, por intermédio do profeta Isaías, ele usa uma linguagem para dizer que eles têm um dono. Eles foram comprados pelo Senhor. E cada um conhece, Deus o conhece pelo seu nome. Então, amados irmãos, em dias tão difíceis pelos quais nós estamos vivendo, você, meu irmão, você, minha irmã, nós pertencemos a Deus, e esse Deus nos conhece pelo nome. Então, não há o que temer, o que possa vir adiante das nossas vidas. O Senhor nos comprou, Ele nos remiu pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não temas, você é meu, eu sou contigo, povo meu. Que palavra de consolo e de conforto para as nossas vidas. Deus nos chama pelo meu nome, pelo nosso nome, é porque nos conhece e tem poder sobre as nossas vidas. Chamar pelo nome é um ato de autoridade de Deus. Deus tem autoridade para chamar quem quiser para ser um servo dele aqui na terra. E graças a Deus, amados irmãos, nós estamos reunidos nesta noite, celebrando o nome desse maravilhoso Deus, porque nós fomos chamados por Deus. Nós somos remidos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós agora temos um dono. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu agora és meu. Não tenhamos medo, porque Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele nos comprou e nos remiu para si. Ele conhece cada um de nós individualmente. Por isso, é o primeiro motivo que Deus nos mostra aqui no texto, tanto para a nação de Israel naqueles dias, como também para os nossos dias, pelos quais nós estamos vivendo. É o primeiro motivo que Deus nos dá para não temermos a nada que possa vir sobre as nossas vidas daqui por diante.
Mas também há um segundo motivo aí nesse texto, e se encontra no versículo 2 do texto que nós acabamos de ler. Acompanhem comigo novamente, que diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, amados irmãos, o segundo motivo pelo qual Deus, Ele nos mostra aqui nesse texto, para não temermos a nada que possa vir sobre as nossas vidas, é porque você e eu, que somos cristãos, nós não estamos mais sozinhos neste mundo. Às vezes, amados irmãos, o medo abate a nossa alma. Às vezes, o medo, ele vem sucumbir, tirar a nossa alegria, tentar roubar a alegria que poderemos desfrutar na presença do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui neste mundo, as suas últimas palavras para a sua igreja, antes de subir ao céu, é um texto bastante conhecido, que todos nós conhecemos. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, eu vou ler para os irmãos, que nos diz o seguinte: Jesus diz para a sua igreja, que é o seu povo: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí vem a grande promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A promessa que Cristo faz para o seu povo, ou fez para o seu povo, sempre será atual. Deus nunca nos abandona. Quando nós mais precisamos, Ele está perto de nós. Muitas vezes, amados irmãos, é o medo que abate a nossa alma, que tira a nossa visão desse maravilhoso Deus, que muitas vezes nós até, o medo vem abater a nossa alma e fazemos do nosso Deus um Deus pequeno. Mas Deus, Ele nunca abandona o seu povo. E lembrando dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados na fornalha, o quarto homem estava lá. O quarto homem estava lá para os guardar. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o Senhor também enviou o seu anjo e guardou o seu servo daqueles leões furiosos, mostrando-nos que o quê? Nós, como povo de Deus, não tenhas medo, eu sou contigo. Nós não estamos sozinhos aqui neste mundo, amados irmãos. Embora as circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo, humanamente falando, traz medo, pode trazer pavor sobre as nossas vidas, mas temos que lembrar nesses momentos que temos um Deus que está acima de tudo, de todos, e Ele é poderoso para continuar nos socorrendo sempre, sempre, sempre em tempo oportuno. Saibamos que não estamos sozinhos, pois a presença do Senhor nunca nos abandonará. O quarto homem nunca nos abandonará. Ele estará sempre ao nosso lado, até a consumação dos séculos. Embora não vendo, mas crendo, o Senhor, Ele está ao nosso redor. Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Ele não se aparta de nós, assim disse o salmista. Eu sou a tua sombra, a tua direita. Estarei sempre te defendendo, estarei sempre cuidando de você. Assim como você não pode fugir da sombra do seu próprio corpo, assim eu sou a tua sombra, a tua direita. Você é meu, eu remi. Não tenhas medo.
porque você não está sozinho. Não tenhamos medo, amados irmãos, porque o Senhor estará sempre conosco, ao nosso lado, nos fortalecendo, nos guiando com sua mão poderosa e para a glória dele. Porque assim ele fez isso sobre as nossas vidas e continuará fazendo para a glória dele. Mas também há um terceiro motivo pelo qual o Senhor nos mostra nesse texto, para nunca temermos a nada que possa vir diante das circunstâncias que possam vir sobre as nossas vidas. Está no versículo 3. Veja o que é que diz o texto. Porque eu, Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Então podemos ver aqui um terceiro motivo pelo qual o Senhor diz que não devemos temer a nada que possa vir sobre as nossas vidas, porque temos um Deus que é Salvador. Porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Santo de Israel, eu sou o teu Salvador. Ou seja, amados irmãos, no contexto ali, as nações ao redor de Israel faziam com que Israel temesse as guerras. O povo precisava buscar apoio de outros povos, mas o Senhor, por intermédio do profeta Isaías, diz que ele é o rei acima de todos os reinos e promete resgatar o seu povo que lhe pertence. Não temas, porque eu sou o teu Deus, eu sou um Deus Salvador. Deus é o nosso Salvador, amados irmãos. Quando ninguém mais pode mais nos ajudar, o Senhor nos salva com o seu poder. Não desmarquem aí o texto de Isaías. Voltem um pouco aí, no mesmo livro de Isaías, Isaías capítulo 12. Nós leremos Isaías 12, depois leremos Isaías 63 e depois leremos um versículo em Isaías 64. Isaías 12. Que diz assim: é um canto de louvor pela restauração de Israel. E o versículo 2 do capítulo 12 de Isaías diz o seguinte: eis que Deus é o que? É a minha salvação. Confiarei e não temerei. Por quê? O Senhor Deus é o que? É a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha o quê? Salvação. Não temerei a nada. Eu confiarei, porque o Deus que eu creio, Ele é a minha força, Ele é o meu cântico. Embora as circunstâncias estejam adversas, Ele sempre será o meu cântico. Ele se tornou agora para mim o quê? A minha salvação. Abram também aí Isaías, mais adiante, 63. Não desmarquem aí Isaías 43, que nós depois iremos voltar. Isaías 63, versículo 16. Ele diz, olha o que o profeta vai dizer. São as palavras do profeta Isaías. Isaías 63, versículo 16. Mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece. Israel, se referindo o quê? A Jacó, não nos reconhece. Tu és o Senhor, és o nosso Pai, o nosso Redentor. É teu nome desde a antiguidade. Abraão não nos conheceu, amados irmãos. Israel, que foi o nome dado depois a Jacó, também não nos conheceu, mas essa confiança deve estar também em nossos corações.
Tu és o nosso Pai, o nosso Redentor, desde a antiguidade, desde os tempos eternos. Tu nos conheces, cada um pelo nosso nome. Não devemos temer a nada, porque temos um Deus que Ele é Salvador. Ele salva o seu povo. Quando os recursos humanos acabam, Ele vem em nosso favor. E também aí mais à frente, Isaías 64, veja o que é que o profeta Isaías vai nos dizer. Isaías 64, versículo 4. É um texto bastante conhecido, que nós lemos muito esse texto, esse versículo, aqui na escola bíblica dominical. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti. Que Ele faz o quê? Que trabalha para aquele que nele espera. Quando nossa alma está abatida, muitas vezes as circunstâncias podem trazer temor para a nossa alma, mas Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está ao nosso lado, não estamos sozinhos. Ele é o Deus Salvador, Ele é o Deus que nos salva, que nos resgata de todo e qualquer perigo. Esse é o Deus que as Escrituras nos mostra e que nos traz alegria para as nossas vidas, em tempos tão difíceis pelos quais nós estamos vivendo. Não tenhamos medo, amados irmãos, porque o Senhor que estamos adorando nesta noite, Ele é o Deus Salvador. Ele é um Deus que conhece pelo nosso nome. Nós somos dele. Não estamos mais sozinhos. Ele é um Deus Salvador. É um Deus que salva o seu povo. Mesmo que a nossa fé, nossa esperança já está naquele fiozinho, Ele vem com a sua salvação e Ele é glorificado em nossas vidas. Mas também há um quarto motivo, voltando ao texto lá de Isaías, capítulo 43, pelo qual nós não devemos temer a nada que possa vir sobre as nossas vidas adiante. Versículo 4: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. O quarto motivo que Deus manda nós não temermos a nada é que, porque nós somos, além de pertencermos a Ele, de não estarmos sozinhos, Ele ser o nosso Deus Salvador, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Você já parou para imaginar isso? Não olhe o mundo pelo que ele está passando. Olhe para o Deus que você serve, meu irmão e minha irmã. O mundo irá cada vez mais de mal a pior, mas o nosso Deus, Ele continua o mesmo. Ele vê a preciosidade que é o seu povo aqui na terra. Paulo, novamente, escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, ele diz: porque fostes comprados, mas não vos torneis escravos de homens. Não fiquem escravizados pelo temor da humanidade. Vocês foram comprados. Não vos torneis escravos de homens. Somos preciosos para Deus, porque fomos comprados com o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando olhamos para as Escrituras, nossa salvação é de graça, é pela graça, mas custou muito caro. O sacrifício de Cristo por nós, sangue este, imaculado, puro, sem defeito. Assim, amados irmãos, como muitas vezes nós cuidamos de algo de valor, o Senhor também cuidará sempre de nós, porque somos preciosos para Deus.
Às vezes, amados irmãos, nós perdemos, ou talvez as circunstâncias que vivemos, ou que enfrentamos, esta visão que devemos ter de que Deus tem de nós, muitas vezes fica embaçada e não conseguimos desfrutar e nos alegrar como deveremos sempre nos alegrar na presença do Senhor. Novamente, não desmarquem a Isaías. Vou lhe mostrar um texto, quanto nós somos preciosos para Deus. Abram comigo agora o profeta Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Fica antes do Evangelho de Mateus. Malaquias, não desmarquem Isaías 43, depois nós voltaremos para o texto. Malaquias, profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, a partir do versículo 16 até o versículo 18. Preste atenção. Veja o que é que o profeta Malaquias vai nos falar. Deus vai nos falar por intermédio do profeta Malaquias. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor, o que é que o Senhor fazia? Atentava e o quê? E ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para quem? Para os que o temem ao Senhor, e para os que se lembram de quê? Do seu nome. Que memorial era esse? Eles serão para mim o quê? Particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus faz conosco. Poupa-los-ei, como homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que é uma palavra mais preciosa para as nossas vidas do que essa, amados irmãos? Somos preciosos aos olhos de Deus. Deus diz: eles são para mim o meu particular tesouro. Aí vale a pena nós darmos um aleluia, glória a Deus. Eu e você, minha irmã, meu irmão, nós somos o particular tesouro de Deus aqui na terra. Assim como Deus olha para Cristo lá após ser batizado por João Batista, lá nas águas do Jordão, que Deus diz que os apóstolos ouviram: eis meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho todo o prazer. Ele olha para mim e para você, não porque eu ou você mereça, mas porque fomos lavados pelo sangue desse precioso Filho, e Ele olha para nós: é neles que eu tenho todo o meu prazer, porque eles creram naquilo que o meu Filho fez lá na cruz do Calvário para ele. Eles são meu particular tesouro. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. O Deus pelo qual nós cremos é o Deus que valoriza mais o seu povo do que qualquer outra coisa. Eles serão o meu particular tesouro. O que Deus mais valoriza em sua criação é o seu povo, acima de todas as maravilhas que Ele criou, mas o seu povo, Ele é especial para Ele. Não tenhamos medo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, porque somos preciosos para Deus. Nós somos o particular tesouro desse Deus tão grandioso. E quando nós olhamos a grandeza de Deus nas Escrituras,
nós podemos dizer como Davi: quem sou eu para servir um Deus tão grande? É graça. Eu tenho que me prostrar, eu tenho que chorar e dizer: Senhor, a honra, a glória e o poder seja dada tão somente ao teu nome. Não temas, porque, povo meu, eu sou contigo. Vocês são a preciosidade que eu tenho aí na terra. Que coisa maravilhosa, mas é da vontade de você chorar, de gritar, de pular, de fazer tantas coisas, porque nós não merecemos. Nós somos pequeninos, nós somos limitados. Não temas, porque eu sou contigo. Mas ainda, voltando lá para Isaías 43, há outro motivo pelo qual Deus diz: não temas, eu sou contigo, o que possa vir sobre as vossas vidas. Versículo 5: não temas, aí vem a palavra, o tema da nossa mensagem, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. O quinto motivo pelo qual nós não devemos temer a nada que possa vir sobre as nossas vidas, porque o Deus que nós cremos, não há limite para Ele. O Deus que nós cremos, não há limites para Ele. Deus promete ao povo de Israel: iria acontecer o cativeiro, mas o Senhor resgataria todo o seu povo onde estivesse. Não existe distância, nem dificuldade alguma para esse grandioso Deus. Por isso que lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37, o escritor diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O poder de Deus é infinito. Não há restrições para o Senhor, que criou todas as coisas. Ele faz tudo como lhe apraz. Por isso, há uma palavra maravilhosa também para o povo de Deus, lá no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 7, que diz o seguinte: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo santo, ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O nosso Deus não tem limites. Ele é adorado onde Ele quiser, seja na Babilônia, seja na Assíria, seja em Israel. Ele foi agora, ou está sendo proclamado em todos os lugares, porque a sua promessa há de alcançar todos os povos, todos os limites da terra. Deus é Deus, e Ele vai trazer a sua descendência para se reunir um só povo, uma só nação, e o adorará para todo o sempre. Não tenham medos, não tenham medos, porque para mim não há limites. O Deus que nós servimos é um Deus ilimitado. Nós somos limitados, nós temos limites, e muitas vezes nós queremos medir Deus dentro da nossa concepção humana. Deus é muito grande. Deus, Ele é um Deus que continuará um Deus onde Ele quiser ser adorado, Ele vai ser
adorado. Não temas, porque eu sou contigo. Vocês não estão sozinhos. Há uma grande nação junto com vocês, me adorando para todo sempre. Mas também o sexto motivo, pelo qual nós não devemos temer a nada que possa vir sobre as nossas vidas. Versículo 6: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. O sexto motivo, porque agora nós somos filhos e filhas de Deus. Biblicamente falando, amados irmãos, a palavra de Deus diz, diante de nós conhecermos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos criação de Deus, nós somos criaturas de Deus. Mas a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, diz o seguinte: mas a todos quanto receberam quem? Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus. Ou seja, quando cremos em Jesus Cristo, nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus pela fé que temos no nosso Salvador Jesus Cristo. O sexto motivo é este, amados irmãos, que não devemos temer mais nada que possa vir sobre as nossas vidas, porque nós somos agora filhos e filhas de Deus. Por isso Jesus, Ele nos ensina a orar. Lá em Mateus 6, versículo 9, Ele diz: portanto, vós orareis agora como? Assim, olha: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vocês agora têm um Pai, orem ao seu Pai espiritual, é o Deus Criador dos céus e da terra. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, para vivermos aqui nesta terra, como filhos e filhas de Deus agora. Nós temos um Pai que cuida, que protege e que vê as necessidades dos seus filhos. E quando nós lemos também esta promessa, lá no profeta Isaías também é dada a eles. Eles têm um pai, a nação de Israel tinha um pai, era o povo de Deus na sua época. E abram comigo aí, não desmarquem novamente aí, marquem aí Isaías 43, abram aí, Isaías 49. Isaías 49, versículo 15 e o versículo 16. Olha o que Deus manda dizer por intermédio do profeta Isaías para o povo daquela época. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho ainda que mama? Pode ou não pode? Pode. Tem tantas mulheres aí que abandonam, não abandonam? Mesmo seus filhos amamentando, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre. Tem tantas mulheres aí que jogam seus filhos, abandonam. Aí o que é que Deus diz? Olha: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. E no versículo 16, a parte A diz: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Nós estamos gravados nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Pode ser quem quiser, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos tios, filhos, filhas, possa nos abandonar, mas Deus diz: olha, eu nunca abandonarei vocês. Eu sou o pai de vocês. Sabe por quê? Porque eu fiz isso. Eu gravei o nome de vocês nas minhas mãos. Será que Jesus falou isso para os seus discípulos também? Deus prometeu buscar o seu povo,
Aqui, quando nós vemos aqui, em Isaías 43, né? No versículo 6, buscar o seu povo, os seus, onde estivesse, para garantir que cuidaria de cada um. E como é que o Senhor faz isso? Abram comigo agora, lá em João capítulo 10. João capítulo 10. Quem são esses? Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Quem são esses? Jesus vai nos mostrar aqui. João 10, versículo 27 ao versículo 30. São as ovelhas do Senhor. Versículo 27 de João, capítulo 10. Ele diz: as minhas ovelhas, o que é que elas fazem? Ouvem a minha voz. Eu as conheço. Como é que ele conhece? Está gravado na mão dele. Tragam as minhas ovelhas das extremidades da terra, e elas irão o quê? Elas me seguem. Basta ela ouvir só a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará mais da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode mais o que? Arrebatar. Aí Jesus diz, mostrando toda a sua divindade: eu e o Pai, nós somos um. Estando nas minhas mãos, está na mão do Pai, porque nós somos um. Meus amados irmãos, e eu estava lendo aqui, o relato aqui, um momento de gratidão que o pastor Rubens orou aqui, agradecendo a Deus pela vida de Robert Rei de Calo. Era um ateu. Teve a sua mocidade meia turbulenta, como um ateu, mas Deus, pela sua providência, ele se tornou um médico, e através de uma senhora, ela conheceu as palavras da salvação da sua alma. Por quê? Porque Cale já estava gravado nas mãos do Senhor. Eu vou chamar meus filhos, minhas filhas, das extremidades da terra, eles me servirão, porque eu sou Deus. E quantas pessoas Deus tem chamado para ouvir o Evangelho, e você continua crendo, você tem convicção que ali é a palavra de Deus que está sendo proclamada, Jesus está falando com você. Se você está crendo e você continua crendo ou continuará crendo, é uma demonstração que você é uma das ovelhas perdidas da casa de Israel, e Deus vai trazer você para o seu aprisco. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço, porque foi antes da fundação do mundo que eu as escolhi. E elas me seguem. É as marcas das ovelhas de Jesus. Ouvem, Jesus conhece, e elas passarão a seguir ao Supremo Pastor. Deus prometeu buscar os seus onde estivesse, para garantir que cuida de cada um do seu povo. Como o Senhor, Ele faz isso para a sua glória. Deus é um bom Pai que continuará cuidando dos seus filhos com amor. Por isso, novamente, Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 9 ao versículo 11, Jesus diz: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, que sois maus,
sabei dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus só dá o que é bom ao seu povo. Muitas vezes é porque nós somos murmuradores, mas Deus só dá o que é bom para o seu povo. Precisamos conhecer, prosseguir cada vez mais em conhecer o nosso Senhor, diz as Escrituras. Não existe confiança maior de um filho para vencer o temor, o medo, do que a presença do Pai que protege a sua vida. Você crê nessa promessa? Não temas, eu sou contigo. Eu sou agora o seu Pai. Eu remi você, eu comprei você, você não está sozinho. Eu sou agora o seu Pai. Mesmo que todos da sua família lhe abandonem, eu nunca lhe abandonarei, porque você é meu, você está gravado nas minhas mãos. E da mão do Senhor Jesus, como ele disse, e da mão do meu Pai, ninguém pode mais as arrebatar, porque eu e o Pai, nós somos um. Louvado seja o nosso Deus. E o sétimo e último motivo, porque não devemos temer a nada que possa vir sobre as nossas vidas. Versículo de número 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Nós não devemos ter motivo de medo. Seja o que venha a acontecer, ou que iremos enfrentar em nossas vidas. Em sétimo e outro lugar, porque nós existimos para a glória do nosso Deus. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para o quê? Para a minha glória, e que formei e fiz. Sétimo motivo, porque nós existimos é para glorificarmos a Deus. Deus nos criou para sermos imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para vivermos para a sua glória. Deus não quer ver, amados irmãos, o seu povo sofrendo, temeroso. Essa é a razão da nossa existência. Glorifiquem a Deus, que o Deus que nós cremos, o Deus que nós adoramos, enquanto nós dormimos, Ele está trabalhando em nosso favor. Aqui vem uma aplicação interessante. Se usarmos um aparelho, amados irmãos, ou qualquer objeto de forma errada, esse objeto ou este aparelho vai dar defeito. Da mesma forma é quando nós não vivemos para a glória de Deus. Nós passaremos por muitos problemas, por muitas dificuldades, mas se vivermos tão somente para a glória de Deus, nós iremos usufruir da glória de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes o grande problema é que nós não estamos usando, ou praticando, ou colocando em prática aquilo que Deus nos promete na sua palavra. Queremos viver uma vida superficial, não nos aprofundamos. Devemos mergulhar, como disse o profeta Ezequiel, nas águas do Espírito. O Espírito Santo é que tem que nos conduzir na nossa vida, e não nós mesmos. Deixem ser conduzidos pelo Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. E o sentido ali do verbo é: deixai-vos encher do Espírito Santo. Deixe transbordar o Espírito Santo. Deixe o fluir do Espírito viver na vida de vocês, e vocês verão que vocês foram criados para a glória de Deus. E nós já temos tudo em nossas mãos. Temos a palavra de Deus, temos um lugar para adorar, temos o entendimento que Ele nos deu. Ele abriu os nossos olhos.
nosso entendimento, os nossos ouvidos, para entendermos a sua palavra. O que é que nós precisamos mais? Temos a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus em nossas mãos. Deixai-vos encher com o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo encher a vida de vocês. Vivam para a glória de Deus. Deixe o fluir do Espírito na vida de vocês. E vocês verão que vocês foram criados para a glória de Deus. E não ficarmos com medo. E um exemplo bem claro disso, amados irmãos, que podemos aplicar para as nossas vidas, é que há uma passagem bíblica lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 19, que diz o seguinte: então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, quando estavam fazendo a travessia do Mar Vermelho, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e por trás passou para trás deles. Ou seja, amados irmãos, quando o povo de Deus passou pelo mar e pelo deserto, a glória de Deus ia adiante deles para protegê-los. Quando via alguma ameaça do exército de Faraó tentando alcançar o povo de Deus, a glória de Deus saiu de diante deles e passou para trás deles. E o que quer dizer isso? Todas as vezes, se estamos passando, ou que iremos passar por lutas, por dificuldades, Jesus disse isso: pelo mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas Deus nos dá uma promessa: a glória do Senhor estará sempre conosco. Se o problema estiver adiante, a glória do Senhor está diante de nós. Se estiver por trás de nós, vir nos atacar na nossa retaguarda, o Senhor virá com a sua glória e nos protegerá. Se for do lado direito, se for do lado esquerdo, se for por cima, o Senhor com a sua glória irá proteger o seu povo, porque nós fomos criados para glorificar o nome de Deus, e não tem quem impeça isso aqui neste mundo. Quem é o nascido de Deus, ele viverá para a glória de Deus e será cheio do Espírito Santo. Talvez você tenha passado por lutas, e talvez você não, que é filho ou filha de Deus, talvez você não tenha enxergado a glória de Deus, seja adiante, seja do lado, seja por trás, você não está enxergando, mas Deus está te protegendo, e os inimigos não te alcançarão, porque diante do povo de Deus, diz o profeta Zacarias, há um muro de fogo que Deus colocou diante dele. Não precisamos de muro físico, de parede feita por homens, mas um muro de fogo está diante para proteger o povo de Deus. Não tenhamos medo, porque a glória de Deus nos protege, seja pela frente, por trás, pelos lados ou por cima. A glória de Deus estará sempre sobre o seu povo. A glória de Deus é o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o cabeça da sua igreja. E nós somos os membros. Então, meus amados irmãos, finalizando, Isaías 43:13, 42:13, melhor dizendo. É 43 mesmo, não é 42 não, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem é que vai impedir a ação do Senhor a nosso favor? Ninguém. Não temas, é a palavra de Deus para nós nesta noite, povo do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Os perigos que nos cercam sempre nos lembram dos nossos temores, mas nunca podemos esquecer que o Senhor cuida de nós e nos segura pela mão
nos sustentando com o seu poder. Nas horas de dificuldades, precisamos nos entregar nas mãos do Senhor e confiar em sua proteção e em seu livramento. Se Deus está conosco, se Deus continuará conosco, não há o que temermos. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite: você crê nesse Deus? Você já entregou sua vida a esse maravilhoso Deus? Deus está falando com você, seja aqui no nosso meio, seja aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, diz o salmista lá no Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará para a sua glória. A Deus seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos e que você possa desfrutar das maravilhas, das promessas desse tão grandioso Deus que vive e reina para todo sempre. Amém.